E o presidente Lula embarca amanhã para a França para participar do encontro do G7. Sem a confirmação de se reunir com Donald Trump durante o evento, a expectativa é de que o presidente brasileiro critique medidas consideradas protecionistas na economia, mas sem citar diretamente o tarifaço americano. Ô Danilo Moliterno, vem para cá aqui de Brasília. É o seguinte, eu critico, mas eu não ataco, é isso? Eu critico o aumento das tarifas, mas não vou querer criar mais um problema com Donald Trump. Boa tarde, Uribe, e a todos que estão conosco nesse sábado. A estratégia é exatamente essa: não citar no G7 em Evian, na França, explicitamente as tarifas ou críticas aos Estados Unidos, mas sim dar recados. Isso é o que garantem fontes que a gente ouve no Palácio do Planalto. Então Lula vai estar ali, na mesma sala, no mesmo ambiente que Donald Trump no G7, e vai fazer essas críticas a medidas unilaterais, medidas protecionistas, mas sem menções expressas. Tem aquela avaliação que segue sendo a avaliação do Palácio do Planalto de que não cabe, em uma cúpula multilateral de alto nível, Lula manter o mesmo tom que tem, por exemplo, aqui em discursos no Brasil, quando critica, sim, diretamente Donald Trump e os Estados Unidos, apesar de saber que essas críticas chegam aos Estados Unidos. E é vale a gente mencionar que também não há previsão de que Lula e Trump se encontrem no G7, como você já vinha mencionando. O Palácio do Planalto decidiu não pedir uma reunião bilateral e os Estados Unidos também não fizeram um pedido do lado de lá. Então está praticamente descartada a possibilidade de a gente ver um encontro bilateral preparado, nos moldes que a gente viu, por exemplo, acontecer na Malásia em outubro de 2025. O que não está descartada? A possibilidade de um encontro fortuito, um encontro pontual mais parecido com aquele que a gente viu em setembro do ano passado na Assembleia Geral da ONU, das Nações Unidas, quando a gente teve a tal química entre Lula e Trump. A avaliação do Palácio do Planalto é de que ainda é muito recente a reunião entre Lula e Trump que aconteceu na Casa Branca, reunião essa que aconteceu em maio e que por isso não há necessidade de pedir uma nova reunião, mesmo com o surgimento de fatos novos. Dá pra gente mencionar ao menos 3 fatos novos que surgiram daquele momento para cá. Primeiro, a classificação de PCC e CV como organizações criminosas, também as tarifas que são ameaçadas com base na seção 301 de 25%, também tarifas ameaçadas com base em falta de descontrole, suposta falta de descontrole com relação a trabalho forçado aqui no Brasil de 12,5%. Mesmo assim, o Palácio do Planalto decidiu não pedir essa reunião. Lula embarca no domingo e é claro que a gente vai contar tudo sobre essa viagem. Vamos contar tudo. Inclusive, nosso Américo Martins já está na Suíça para trazer todos os detalhes do G7. Ô Danilo, o Brasil e os Estados Unidos formaram um grupo de trabalho para estudar exatamente algum tipo de acordo. E ele voltou a se reunir nesse sábado. Teve algum avanço para retirar a tarifa de 25%? Olha, Uribe, o que a gente ouve de pessoas que estiveram nessa reunião é de que os avanços ainda não são claros. Não foi uma reunião conclusiva, tanto que a tendência é de que a gente tenha uma nova reunião técnica acontecendo em uma semana. Na próxima semana os técnicos devem voltar a se reunir e dentro de 15 dias, os membros de alto nível que estiveram nessa reunião, especificamente o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, e do lado de lá, Jameson Greer, que é o representante comercial dos Estados Unidos, voltem a se reunir. Para a gente contextualizar um pouquinho melhor, esse grupo de trabalho ele foi criado, a gente relembra, logo após aquela reunião entre Lula e Trump na Casa Branca. E é claro, ganhou muito mais urgência após esses fatos novos que mencionei surgirem. A gente teve uma primeira reunião que foi realizada no dia 28 de maio, nesse grupo de trabalho, e agora a gente tem a segunda reunião. O que a gente sabe que aconteceu nessa reunião? Novamente, o governo brasileiro voltou a levar argumentos contrários às investigações dos Estados Unidos na seção 301. O que essas pessoas indicam é que o Brasil focou bastante, por exemplo, em contrapor as acusações dos Estados Unidos na 301 com relação ao desmatamento. Levou ali muitos dados sobre o combate do desmatamento realizado durante o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. O governo alega que diminuiu o desmatamento em todos os biomas brasileiros. Esse foi um dos tópicos bastante tocados. O Brasil também voltou a destacar que tem déficit comercial com os Estados Unidos, diferentemente de outros parceiros. Portanto, essas são as informações que a gente tem com relação a essa reunião. Mas vale a gente mencionar que o governo brasileiro, apesar de fechar a porta para atender demandas que estão ali na seção 301, sim, trabalha em possíveis acenos aos Estados Unidos. Tem ali um grupo de trabalho voltado a pensar em possibilidades de propostas.
é o que a gente ouve, por exemplo, que está sendo trabalhada a possibilidade de fazer um aceno naquele acordo comercial que é tratado no âmbito da OMC, da Organização Mundial do Comércio, com relação a comércio digital. O governo brasileiro vetou esse acordo e pode retirar esse veto como um aceno aos Estados Unidos. Também considera a possibilidade de reduzir tarifas em determinados setores específicos. Houve essa semana, por exemplo, sobre atender uma demanda dos Estados Unidos no setor de equipamentos hospitalares. Portanto, o Brasil trabalha nessas possibilidades de fazer algum tipo de aceno, até porque sabe que sem alguma concessão aos Estados Unidos, dificilmente vai ter um acordo, até porque há aquela lógica por parte da Casa Branca de que dificilmente Donald Trump não taxará o Brasil se não tiver uma vitória para apresentar ao seu eleitorado interno. Portanto, essa é a maneira que até esse momento o governo brasileiro trata essas conversas com os Estados Unidos e aposta sim nesse grupo de trabalho como a principal frente para tentar resolver essa questão das tarifas. É o modus operandi de Donald Trump. No livro dele, A Arte da Negociação, ele explica isso muito bem. Ou seja, ele faz uma ameaça, chama para a mesa de negociações e sempre sai ganhando. Por isso que o Brasil tem que oferecer alguma coisa. Obrigado, Danilo, pelas informações.